Oi, gente, boa tarde. Gente, é com pesar, com tristeza que eu venho fazer esse vídeo aqui. Gente, quem conhece o Alex e sabe da grandeza do trabalho que ele faz, da pureza, da transparência. O Alex é um cara que todas às vezes eu trabalho muito, fico cansada, e quando eu estou muito cansada eu custo a dormir. Eu ligo o YouTube no meu quarto, na minha televisão, e começo a ver os vídeos que durante o dia quase eu não tenho tempo para assistir. E teve uma madrugada, isso deve ter 2 meses atrás, que ele encontrou o Marcos e a Serena. E parecia que ele levou alguma coisa para distribuir. Acho que foi chocolate que ele estava distribuindo na avenida, lá na rua. E o Marcos estava, parecia que estava serenando, e o Marcos estava sentado na beirada de um jardim ou do chafariz, não me lembro bem. Estava sentado com as pernas cruzadas e o Alex chegou até ele. E o Marcos começou a falar um português dinâmico, viu? Uma sabedoria incrível que me passou, e aquilo chamou muita atenção por ser um morador de rua. E eu comecei a assistir o Alex naquele dia com o Marcos. E dali o Alex convidou ele, foi logo pro mercado, acho que no mercado, e ele começou a falar que ele era humilhado e contar a história dele. E o Alex logo quis ajudar, ele falou que não estava acreditando, e até que foi surgindo aquele apego do Alex para com o Marcos, e parecia que era recíproco. O que aconteceu? Ele falou que achou no Alex um filho, e o Alex também se apegou ao Marcos. Quem acompanha sabe que eu estou falando. E começou, né, alugou a casa, porque ele morava na rua, debaixo de uma pequena barraca de camping, não é? Aquela barraca, junto com o animal dele. Mas temos que falar a verdade, era tudo organizado. Tinha a barraquinha onde ficava a cachorra, tinha a barraca grande que ele dormia, e ele tinha que entrar abaixado naquela barraca. E eu comecei a assistir, a acompanhar esse caso do Marcos. E vi todo o movimento, comprou fogão e foi até escolher um colchão. Eu lembro disso tudo. A casa que ele alugou para o Marcos, e ali foi ganhando várias coisas, comprou liquidificador, que era para ele, por ele ser uma pessoa já de idade. Ele disse que tinha 62 anos e agora ele disse que tem 66, né? Então, o desenrolar da história do Marcos eu acompanhei todos os dias na madrugada. Eu assistia, procurava ver se tinha um episódio novo para mim assistir. Ok. O Marcos falou que era músico, que falava vários idiomas e que trabalhava com couro. Não mentiu, porque o Marcos ele conseguiu, né, ganhar uma máquina, que eu vi até o dia que eles compraram a máquina, couros, né, aviamentos ali, e o Marcos realmente mostrou que ele era realmente costureiro, porque ele costura muito bem em máquina reta, né? Aquela máquina reta, profissional. E ele mostrou realmente que trabalha muito bem com couro. Ele fez roupa para Serena, ele fez carteira, ele encapou o sofá, não foi isso? E tudo bem. E eu me apaixonei pelo Marcos. E eu falei, pô, esse cara deu uma sorte. Encontrou um filho que vai ajudar ele até o final da vida. Só que no começo ele falou que tinha netos, que o filho morreu e tinha deixado os netos, e o neto dele estava com a nora, e que ele estava sempre enviando
uma cesta básica, ele ganhava e enviava, uma coisa assim. Só que ele nunca mostrou o neto, nunca mais ouvi ele falando da nora. E outra coisa também que eu percebi, ele, o Marcos, ele sempre ficava falando que ele era humilde, que ele não ia mudar, mas o jeito dele falar era de pessoas muito entendidas, sabe? Eu admirava, eu falei, pô, um cara desse parar na rua, o que aconteceu? Aí ele falou que tinha perdido a esposa e que depois que a esposa morreu ele ficou descontrolado e foi parar na rua. Ok, agora o Alex veio trazendo novidades, porque há poucos dias ele havia gravado um vídeo, né, que o Alex foi até ele junto com a esposa, e ele disse que ia sair do canal, que de vez em quando o Alex ia visitar ele, mas ele não estava aguentando mais por causa da idade, que o Alex não era nenhum, que ele não era nenhum menininho mais para acompanhar a esposa do Alex e o Alex, que eles estavam muito cansados. Eu até entendi, porque realmente o Alex tem uma vida muito agitada. Ele tem vários canais, ele tem várias coisas, ele é cozinheiro, né, chefe de cozinha, então muita correria. E um senhor de idade, né, eu entendi. Só que as pessoas geralmente que andam na rua, vivem na rua, eles parece que eles adquirem uma força a mais. Eles não ficam tão ruins assim, porque tem uns que é agitado, anda a noite inteira catando papelão, essas coisas tudo. Mas vamos ao ponto X da questão. Quando o Alex veio falar que ele não estava aguentando, que ele se expressou dizendo que não estava aguentando mais acompanhar o Alex, eu achei que era por causa daquele problema. Ele falou que tinha um problema no estômago, gente, alguma coisa no estômago, úlcera, e que estava passando mal, e todo mundo ficou preocupado com a saúde, e eu também fiquei. Eu falei, é até perigoso ele ficar dentro de casa só, porque ele tem uma cachorra, mas a cachorra para socorrer para doença é complicado, né? Até que hoje o Alex trouxe aquele vídeo, gente, eu estou indignada. Eu desconfiei, porque como eu trabalho também com esse tipo de coisa, sempre a gente acha alguém na rua, bêbado, drogado, eu falei assim, o Marcos está meio estranho. Não sei se ele tomou muito analgésico por causa da dor, e ele falando que não estava aguentando mais acompanhar o Alex e a esposa dele. Eu falei assim, deve tomar muito antibiótico, alguma coisa, e ele tava meio grogue, tava falando meio estranho. E morador de rua, gente, não estou falando mal de todos os moradores de rua, mas a gente que anda na rua fazendo trabalho missionário e essas coisas tipo assim, obra solidária, a gente sabe que morador de rua sempre você vai encontrar bêbado ou drogado, porque eles fazem muito uso de drogas e bebida. É difícil você achar um sóbrio, entendeu? Geralmente mais aqueles vidrinhos assim. Aqui, não sei nos outros lugares, em outro estado. No Rio, aqui a gente fala barrigudinho, negócio assim, uma cachaçinha gordinha assim. E eles sempre tomam aquilo. De manhã eles já estão passando aquilo no mercado, que é baratinho, nem eles tomam aquilo o dia inteiro. Eu falei assim, ó, e o Marcos não adquiriu nenhum tipo de vício, eu achei estranho. Mas com o desenrolar dos outros vídeos, eu percebi mudança no Marcos. Eu percebi. Não é porque o Alex veio falar, desde o dia que ele falou que ia sair, antes, uns 2 vídeos antes, eu já comecei a perceber uma mudança nele. E agora, gente, eu fiquei revoltada, eu fiquei indignada. Ele cobrando vaquinha, que queria dinheiro de vaquinha, ele falou que não ligava para isso, que sabe, que não era pessoa ambiciosa. Quando ele viu crescendo a vaquinha e o Alex comprou tudo, né? Ganhou muita coisa. O tapete foi o Alex que deu, a cama foi o Alex que deu. E eu percebi que ele deve ter pensado assim, ué, mas aí já comprou tudo, já tá, a casa já tá paga há um ano. O que ele vai fazer com o dinheiro que sobrou? Alguém, né? Alguém não, nem vou botar alguém nessa história, porque ele é muito inteligente, o cara é inteligente, sábio, tá? Estudo ele tem. Ele fala as coisas muito certinha, viu? Então, o Alex veio trazer, que
pra gente que ele estava pedindo a vaquinha, que ele começou a pedir dinheiro de vaquinha, se ele tinha comida que ele ganhava, ele teve o aluguel pago. A saúde, o Alex estava cuidando, inclusive da vista, tudo foi o Alex que levou ele e seu Laerte para fazer o exame de vista. Aí ele começou a exigir a vaquinha, o dinheiro da vaquinha, e começou a falar mal do Alex. O que me revoltou foi ele falar com várias pessoas, como o Alex estava dizendo, que estava chateado. Não foi só você, Alex. Eu acho que todo mundo que assiste o seu canal, sabe da sua integridade, ficou revoltado. Porque você ajudou esse cara, você tirou esse cara de dentro de uma barraca de camping. Você botou ele dentro de uma casa, você deu a ele uma máquina de costura profissional, matéria-prima para que ele fizesse lá as coisas, né? Material lá, couro, aviamentos que ele precisava. Poxa, e ele agora vem fazer isso e no último vídeo ele veio... Mas eu já estava desconfiada. Mas eu quero falar uma coisa, Alex. Não muda por causa disso. Continua sendo a mesma pessoa, que eu sei que você não muda. Mas com isso, a gente aprende muita coisa. O que a palavra de Deus diz. Maldito o homem que confia no homem. O Marcos hoje foi motivo da minha revolta. Eu fiquei revoltada, gente. Eu fiquei revoltada. Porque eu botei fé. Eu fiquei enganada. Eu fui enganada como inscrita, porque ele me enganou direitinho. Quando o Marcos falou que ele pediu a vaquinha, sabe, meu mundo caiu. Eu jamais imaginei dele cobrando alguma coisa ao Alex. Quando o Alex falou que ele pediu a vaquinha, o dinheiro da vaquinha, e que seu Laerte falou que ele falou que tinha 250 mil, depois, sabe, eu já... Sabe, fiquei sentida por dentro. Eu imagino o Alex, que estava acompanhando ele. Então, Alex, continua. Porque você é o cara. Você é do bem. Quem saiu perdendo foi o Marcos. E dinheiro, ele acaba. Ainda mais quando é usado de qualquer maneira. E pode ser que não, que ele venha atrás de você. Ou alguém vá até atrás de você para contar a miséria que ele vai estar. Porque se ele fez isso com você, que ele sabendo que você entrou na vida dele para fazer diferença, ele não vai colher boa coisa, porque eu acho que sinceridade, ele tinha que falar, se ele tem algum tipo de dependência química também, nós não podemos dizer, mas se ele tem, ele tinha que chegar para você em particular e contar a situação dele. Seria mais bonito, menos agressivo. Porque isso foi agressivo para você, Alex, e para a gente que gosta do seu trabalho também. Mas que Deus te dê sustento, assim como tem dado a você, a sua esposa, Miguelzinho, tá bom? Deus abençoe você e toque o barco. É para frente que se anda. Beijo, boa tarde, gente.